Programa Image News, a maior participação popular. Edilson Alves. 10h02 em Camaçari, Bahia, Brasil, mundo. Já estamos de volta na nossa programação. A nossa mesa já está reformulada. Já se encontra conosco o nosso parceiro Bispo da Cultura da cidade de Camaçari. Vamos bater um bate-papo. Ficou feio. Vamos bater um bate-papo. Vamos fazer aquele bate-papo com ele no dia de hoje. A menina Luana vai instruir você antes como pode interagir com a gente através das nossas redes. Eita, que galera maravilhosa, que galera animada. Vale a pena lembrar quem não interagir. Eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? Beleza? Fica aí dando ideia, esperta aí. Se Jotinha falou, é melhor não contrariar, hein? Se conecte com a gente e acessem as nossas redes sociais, continuem interagindo com a gente, mas para nos assistir ao vivo, já sabem que nós mudamos. Então, você tem agora duas possibilidades. A primeira é através do nosso site, www.acesseplay.com.br. Desce aí a barra de rolagem, vai encontrar a parte do vídeo, atualiza e dá o play. Ou baixe o aplicativo Bahia Link TV. Baixa no seu celular, no seu tablet ou na sua Smart TV, se ela for mais atualizada. E aí coloca o login Bahia Link e a senha Sou Mais BLK. Então terá acesso aqui ao nosso canal para nos assistir ao vivo. Não esquece que você, cliente Bahia Link, pode entrar em contato com a empresa e solicitar o seu login exclusivo. E assim terá uma infinidade de canais à sua disposição. Agora você que é o nosso ouvinte pode continuar aí participando e ouvindo a gente através da Rádiosnet. Deixa aí a Acesse Play entre os seus favoritos, dá o play, nos escute aqui ao vivo ou continue sempre ouvindo a programação musical que é de muita qualidade. Para interagir e participar é através do nosso número 719-81410535. Manda aqui o seu recadinho, faz a sua pergunta, tira dúvida, manda foto, vídeo, também o seu áudio que a gente coloca no ar. E é claro que depois que essa entrevista acabar, vocês podem reassisti-la lá no nosso canal do YouTube. Acesse Play, não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sino de alerta para receber as notificações. Ok, vamos dar o nosso bom dia ao nosso entrevistado, Bispo. Bom dia, seja bem-vindo à TV Acesse Play. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, a menina... Como você disse aí, se ela tá afiada assim, enquanto menina, imagine quando crescer, viu? Rapaz, essa menina é sabida toda. A menina mais sabida que eu conheço. Imagine quando ela crescer. Meu amigo Almir, toda a equipe da TV, Acesse Play, e a vocês aí que nos ouvem por outros caminhos e por outras ondas sonoras ou magnéticas que a gente consiga acessar e chegar. Com certeza. Ô Bispo, primeira vez que você vem aqui na TV Acesse Play, se apresente para os nossos telespectadores. Quem é Bispo da Cultura? Eu sou um simples munícipe que busco todo o tempo estar presente no desenvolvimento do nosso município, na nossa política, em especial na política de cultura. Já milito nessa área há mais de 20 anos. Vale dizer que eu comecei lá no movimento estudantil, na década de 90, onde refundamos o Grêmio Estudantil do Colégio São Tomás de Cantuária, logo em seguida do Colégio Polivalente, e por fim eu fui coordenador geral dos 3 turnos no Colégio... Faltou o nome agora, peraí que eu volto em relação ao último colégio. E também fui presidente de associação, sou ator, produtor cultural do município, fui presidente da Associação de Moradores daqui do bairro do Natal por 2 mandatos e um dos mentores para a construção da política de cultura do município, em especial a criação do órgão, como manda a Constituição da República Federativa do Brasil, tanto o órgão executivo quanto o órgão fiscalizador. Esse sou eu, Bispo da Cultura, aquele que está, como dizem alguns aí, né, está em todo canto, em todo lugar, mas sempre pensando no coletivo e buscando que o nosso município, o nosso estado, e você que me conhece desde lá da Rádio Rural FM, sabe muito bem disso, e tantos outros que nos conhecem e sabe que o intuito maior é construir a política pública e nunca se completar dela. Aproveitar que você falou em cultura, cultura tem que realmente estar em todo lugar
Acrescentou-se no seu nome essa palavra cultura? Ó, eu fazia parte do Núcleo de Arte Cênica da Fundação Cultural Caibá. Na verdade, eu era funcionário do Cine Teatro Camaçari, no mesmo período que eu era boy. E aí, eram os tapa-buracos lá, era o cara da bilheteria, era o cara da portaria, era o cara do Bonieri. Era o Severino, Era o Severino, faz tudo, porque sempre faltava alguém ou sempre tinha alguém de folga. E nesse alguém de folga, eu fazia tudo. Inclusive, era operador técnico cinematográfico também, no antigo Clube Social e Cultural de Camaçari, aquele que guardava, por um determinado momento, o Cine Camaçari. Antes, tinha lá o cinema, né, o chamado Mocegão, para quem não conhece, que era Finado Máximo, que administrava, e logo depois passou a ser da empresa cinematográfica Camaçari, com Raul Gustavo Cohen. Essa é a história, viu? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de cultura, que é um conceito amplo que nem todo mundo consegue chegar, mas você, é claro, você fez direito também? Fiz o curso de Direito, sou bacharel em Direito, mas é mais para ter conhecimento e buscar estar mais atualizado e mais informado. Aí você perguntou do sobrenome Cultura. E aí passou como você me conhece, que é da época da década de 90, até 92 as pessoas me chamavam de Toinho, a partir da professora Marco, por conta do Antônio, tá? E estamos no mês junino, no mês do Antônio, né? Dia 13, não poderia ser um dia melhor e uma data melhor, 13. 13, Santo Antônio. E aí a saudosa e uma das melhores professoras que eu já tive no São Tomás de Cantuária, a professora Margarete, não chamava os alunos pelo nome, porque tinha muitos nomes repetidos. E aí, para ela diferenciar isso, ela chamava os alunos pelo sobrenome. E aí, uns era Santana, outros era Santos, outros era Bispo, e etc e tal. E aí ela passou a chamar de Bispo. E aí ficou. Toninho, ela só chamava de Bispo. Aí chamava de Bispo, e a escola, como um todo, passou a me chamar de Bispo. E aí, consequentemente, como o número de pessoas na escola era o número de pessoas que eu vivia mais próximo, aí chamou de Bispo. Aí chegou um tempo, pela militância cultural, junto à Fundação Cultural Caibá, passou Toinho do Caibá, como chama o nosso amigo Rosito. Rosito, que também era da década de 90, e outro chamava já Bispo do Caibá, ou apenas Caibá. Depois, logo em seguida, eu ganhei uma notoriedade nesse processo da política, e as pessoas começaram a dar o nome Bispo da Cultura. E isso começa quando o saudoso e amigo e aquele que sempre esteve no Teatro Magalhães Neto, no dia que estava funcionário ou no dia que não era funcionário, sempre esteve lá presente para fazer o seu trabalho, que é Jailson Barreto, fica a memória aqui registrada, um poeta do município que não foi valorizado naquele momento, mas que deixou sua história marcada, está aí no legado. É pouco, mas é importante, não é apenas o que ficou escrito, mas aquilo que ele fazia com os grupos. Tinha os funcionários que eram selecionados para trabalhar que era escalado para trabalhar naquele dia, e na maioria das vezes não iriam para o seu local de trabalho. E Jailson Barreto sempre esteve lá, todos os domingos. E aí, quando o bicho pegava, como eu morava perto do teatro, aí quando dava 10h30, 11 horas, que geralmente a programação começava a partir das 14, aí ele, Bispo, não chegou ninguém, me socorre aqui. Aí eu largava o meu almoço, largava o que fazia e ia lá ajudar Jailson Barreto, seja na limpeza, no som, na sonoplastia, ou até mesmo no auxílio aos grupos para que ele pudesse se apresentar no nosso palco. É maravilha, é bom demais a gente ouvir essas histórias assim, por isso as pessoas passaram a chamar da cultura, e terminou que ficou Bispo da Cultura. E aí já é um nome social, onde as pessoas me conhecem, e eu acredito que eu carrego isso para o resto da vida, ou Toinho da Cultura, como diz meu amigo Rosito, ou Bispo da Cultura, e para alguns que ficou na história e naquele momento, Bispo do Caibá. Vários nomes, né? Pois é, né? Toinho do Caibá. Cultura, Bispo do Caibá. Agora, Bispo da Cultura. Da Cultura aí ficou, né? Aí já... Mas aí não, já tem outro aí que é Bispo do Licor. No São João muda. Doutor Bispo. No São João muda porque é o licor. O licor, a gente tava falando em off, não trouxe o nosso licor. Você daqui a pouco vai revelar a sua idade. A cada 10 anos muda de nome. Fazer o quê, né? Essa é a vida. Década de 90, 2000, 2010, 2020 agora. Eu sou novo. Sou jovem que nem a menina Luana. Ei, Tamo o homem junto. a cada década muda de nome, já foram 4 já, viu? Então vai adivinhando a idade. Agora já tá perto de mudar de novo. Agora, Bispo, você aí contou um pouquinho da sua história, né? Em relação aos nomes, mas também a sua história como um todo. Um cara que é muito ligado à
política e também a cultura, né? E a política cultural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, não só em relação aos conceitos, mas em relação a uma questão mais prática, né? De como essa política cultural, quando bem feita, pode, de fato, ajudar e mudar a vida de pessoas. A Silvânia tá dizendo, manda ele olhar pra cá, pra gente. Tá bom pra saber quem é. Vou tirar o óculos pra ficar mais bonitinho. Isso, porque tá sendo transmitido aí na TV, aí isso. Pronto, melhor. Pra você falar com eles. Diz a Constituição e descreve a partir de 88, porque antes disso nós não, apesar de ter os registros orais e os patrimônios a partir de Portugal e a partir da Igreja Católica, mas o Estado brasileiro ele não salvaguardou o seu patrimônio, seja ele o patrimônio material ou o patrimônio imaterial. Foi feito por pessoa e não pelo Estado. O Estado só guardava aquilo que era de interesse dele, ou das colônias ou dos coronéis, né? E não guardou a sua história. Tanto é que nós não temos os nossos heróis relevantes como alguns outros países, né? E costumam macular. Por mais que aquele indivíduo ou indivídua tenha feito algo errado, mas naquele momento ele passou a ser um pacto da história, passou a ser uma pessoa da história. E eu costumo muito, alguns me criticam porque dizem que eu ressalto o Lampião como um bandido que matou, que não sei o quê, que perdeu caixa de fósforo, mas esquecem que antes disso ele era do poder do Estado. E por conta contrário ao que dizia o poder do Estado, pelo conceito pessoal, aquele indivíduo passou a ser do outro lado, então passou a ser bandido. Como o Estado protege o próprio Estado, passou a contar a sua história a partir do ponto de vista e lógica do entendimento para a sociedade, o qual de que Lampião era bandido e o Estado era correto. Mas talvez Lampião também não tivesse certo no seu conceito de proteger a sociedade, ou mesmo que em alguns atos criminosos e etc e tal, que ele tenha eventualmente feito, porque nós não podemos provar, só conta as histórias e os relatos, mas esses atos não foram, digamos que, fazendo contraponto ao que o Estado impunha a ele naquele momento. Tá? E aí nós vemos um bocado de filmes, um bocado de seriados, um bocado de histórias que nos remete a pensar sobre os nossos patrimônios. Maria Quitéria, Zumbi, entre outros patrimônios que nós temos e nós não ressaltamos como importante figura da história. E eu costumo dizer que Lampião é uma das figuras da história brasileira, com seus erros e seus acertos, mas ele é um patrimônio histórico do Estado brasileiro e, consequentemente, da sua cultura e dessa cultura que nós vivemos tanto e gostamos tanto, que virou música através de Luiz Gonzaga e de outros, e que ressalta todo o tempo a importância do nosso patrimônio cultural. E Lampião é um desses, eu sou criticado por isso, por defender, não pelo atos que ele tenha cometido errôneo, mas pelo símbolo que ele representa para a cultura e a resistência daquele indivíduo que brigou contra o Estado, entendendo naquele momento que o Estado estava errado. E nunca, deve-se ressaltar, nunca, e na maioria das vezes, o Estado não está certo. Às vezes o Estado implementa uma tese de política, aquele governo, aquela gestão implementa um meio de governar que, às vezes, oprime e não permite que a sociedade se represente quanto ser. Agora, a cultura influencia muito o ser humano, não é? Como é que você pode definir isso, a influência da cultura na vida humana? A cultura, ela é um patrimônio natural do ser, né? Voltando à Constituição, ela diz que é um direito de todos, e a partir de 88, que isso fica mais consolidado a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, e a partir de 2005, quando o governo Lula decide implementar, de fato, uma política pública de cultura, instituindo e determinando, a partir da escuta do povo, o como e quando e quem deve gerir os atos políticos e culturais do Estado brasileiro, através do Estado, através da Estado-nação, Estado-Estado e Estado-município ou seu Distrito Federal. A cultura, ela influencia desde a simplória coisa do colher, do plantar, das tradições indígenas, das tradições de cada povo. E isso ele é olhado, uma como patrimônio material e o outro como cultura apenas de cultuar. A palavra cultura, ela vem de culture, de cultuar. Tudo aquilo que é cultuado de uma certa forma e de um certo tempo, que passa ao longo da história a ser tradição, torna-se uma cultura. A exemplo da Acessio Play, ela é uma cultura para o município de Camaçari. Em qualquer momento ou tempo da história que ela deixe de existir, quando se falar no processo de comunicação do município de Camaçari, do estado baiano e do Brasil, não pode se deixar de registrar que a Acessio Play esteve lá naquele momento. Então, no momento que você está atuando, você não é história.
vocês estão fazendo a história, mas o momento depois que passa a apresentação ou a atuação de vocês, aquele legado que já fica, ele já passa a compor um acervo de história. E ao longo do tempo, isso vai virando uma história, além da história, vai virando memória e registro para os nossos presentes, passados, porque você trouxe consigo alguns conceitos, para os presentes e para as futuras Eu gerações. gostei muito desse termo, né, de cultura, que vem de cultuar, né? De cultuar. É justamente isso que a cultura faz. Então, como todo mundo procura deixar um legado, então a cultura é inerente de todos, né? Como diz a própria Constituição, cultura é um direito de todos da sociedade brasileira e ela está inerente a todos os seres. Por isso, ela está tão preservada e salve a Constituição da República Federativa do Brasil, que deixou de ser uma carta mais sólida para dentro da administração pública e para alguns conceitos e entendimento de alguns indivíduos, mas ela abre um leque e não só para a cultura, para todo o conceito social, além disso, a participação e o controle dessa sociedade na fundamentação e na solidificação dessa coisa chamada não só cultura, mas dessa coisa chamada política que atenda à sociedade. E entre elas está a política da cultura. Bispo, por muito tempo, alguns itens culturais, né? Porque cultura é um todo, mas alguns itens culturais, eles não estavam a serviço de todos, né? Por exemplo, para as pessoas que não têm tanto dinheiro e assistir a uma peça de teatro, a um espetáculo de dança, ou algo assim que exigisse, né, ter dinheiro. Às vezes até comprar um livro era difícil. Mas é importante dizer que a cultura ela está em todos os lugares e também as práticas dos grupos, enfim, das pessoas que fazem ali a cultura do dia a dia também é válida e importante, né? Diz alguns conceitos de alguns históricos e fundamentalista da questão cultural e que não é brasileiro, e ele traz na sua essência aonde a cultura ela vai aonde o povo está. E aí você consegue visualizar isso em Hamlet. Através do processo onde você consegue ver que o espetáculo ele é apresentado, o mesmo espetáculo é apresentado para a coroa, mas também é apresentado para o povo. Então ele tem os conceitos de apresentação. Já que, diferente de algumas coisas na cultura, que já nós falamos sobre isso, mas a peça de teatro e a dança e a música, ela consegue se moldar ao conceito da sociedade, seja ele pelo comércio, ou seja ele pela própria manutenção da cultura, ela se molda à sociedade e consegue chegar de forma mais forte ou estar presente de forma mais incipiente. Você consegue também visualizar que alguns itens da cultura ou alguns conceitos de cultura, a maioria das vezes, ele é de difícil acesso para alguma classe social. E aí você tem o velho ditado de assim, você tem uma cultura mais elitizada e você tem uma cultura menos elitizada. A pergunta que me faço e que exponho aos senhores que ora nos escutem e nos vê é que será se na favela só toca funk? Será se o povo da primeira elite, como se diz, ou como se coloca, o povo de poder aquisitivo mais avantajado, ele só escuta ópera? É esse conceito que nós devemos apresentar e trazer para a sociedade, de que tudo faz parte do todo e todo faz parte de tudo. O problema é que, de vez em quando, algumas pessoas, ou na maioria delas, não têm acesso, já que a ópera é um espetáculo elitizado, não só pelo tamanho que ela é, mas pelos gastos e que ela se produz para poder colocar ela ao palco, mas você também consegue ver no pequeno espetáculo de teatro de rua as grandes músicas e as pequenas cantigas do conceito natural e social do meio desse povo, que ora é cantada ou ora é recitada nesses espetáculos de teatro, ou até mesmo nenhuma expressão corporal, quando o espetáculo de teatro ele se dá a partir do fundamento de um texto, a partir do fundamento de um estudo, não é apenas as expressões pelas expressões, ela está ali por conta de um contexto, tem um texto antes, tem uma produção antes, tem um material antes, que apresenta essa sociedade a partir das suas expressões, ou simplesmente pela poesia, com a literatura, ou pela música, que é a partir da literatura, que se gera aí essas músicas e esses sons que vão chegando de forma mais incipiente ao conceito da sociedade, e essa sociedade consegue visualizar. Eu costumo dizer que cultura é para todos.
e todos gostam de tudo, porém, nem todos têm acesso a tudo. E o Estado brasileiro precisa garantir isso, acesso a tudo para todos. Deixe que o outro escolha aquilo que ele não quer ou que ele não gosta de ver, mas ele tem que ter certeza e ciência de que ela existe e que é o prato que ele escolhe, e não aquele que está do outro lado escolhe o prato para ele comer. Rapaz, falar só com quem sabe, viu? Olha, tem muita polêmica aqui pra você aqui. Não tem problema. Juriti problemático. Não temos problema com polêmica. Ela tá mandando um abraço pra você do Pretas por Ter. Eu pensei que era Átila Borges, que eu queria ser bonito quanto ela. Queria ser tão bonito quanto ele. A Preta por Ter, que é o Átila, um grande ator. Do nosso estado Bahia, do nosso estado Brasil, e que já teve a oportunidade de estar em Camaçari por muitas vezes. Tá trabalhando aí, ele sempre faz algumas coisas lá pros Dias Dávila também, né, que é da área dele. Tá assistindo a gente aqui e tá perguntando sobre a questão do Conselho de Cultura da cidade de Camaçari. Pronto, o Conselho da Cultura ele foi restituído agora, ele nasce em 2007, 2008, ele tem sua lei alterada em 2009, ele então completa 10 anos agora, esse ano, é a lei 1017 de 2009, com a sua alteração, ao qual inicia os preceitos e os conceitos para a política de cultura. É uma criança jovem, quase, que acredito eu, que começa a dar seus frutos, um sonho tão sonhado, Edilson, que por alguns momentos, eu acho que você ouviu, você, Jutan, Mário Augusto e outros, lá na Rural, D.O., conseguiu perceber que naquele momento, lá na década de 90, onde ninguém acreditava, e que a Constituição já dizia que tinha que ter alguns loucos, e entre os loucos eu, artista louco, porque de cientista e louco nós temos cada um pouco, nós começamos essa militância para criar esse órgão, não só um órgão mais pujante, um órgão mais consolidado que orçamento tivesse. Ele já existiu na década de 80, vale se ressaltar que o município de Camaçari, logo depois que deixou de ser colônia da ditadura militar, ele teve um governo tampão, e esse governo tampão, nos seus primeiros atos, foram criar a Secretaria da Cultura, que foi logo destituída no início de 90 e foi restituída para a felicidade do nosso município em 2006, 2007. Né? Criado assim um órgão com orçamento, com espaço físico e legislado. Passou a ser uma política de Estado, não passou a ser uma política de governo como era anteriormente, que era era a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A cultura e o lazer ficava lá na ponta, né? Quase estendida. Era a última gota d'água que caía no oceano. Quando caía? E aí o nosso companheiro Neto, subsecretário de Cultura hoje, é quem pôde naquele momento acompanhar e sofrer as lamúrias e as dores que nós tínhamos naquele momento, mas ele conseguia todo o tempo fazer com que todo o conceito de cultura ele estivesse presente, mesmo não tendo as prerrogativas e o orçamento para fazer. Olha que nós batíamos na Secretaria da Cultura com os nossos espetáculos, com os nossos trabalhos, que era da Fundação Cultural Caibá, que sempre foi de fundamento para a consolidação da sociedade. Os textos, era sempre os textos prepositivos, onde apresentava conceitos e a realidade do nosso povo, seja por urna no Epinico, seja por cidadania, seja apenas por um espetáculo interativo, ou seja até por um Feliz Ano Novo, um Cairós, que trazia o conceito do ser, uma pelo lado violento e uma pelo lado religioso, ou o conceito de guerras, mas buscando a paz. Então, nós conseguimos, naquele momento, auxiliar na efetivação dessa política de cultura, colocando as primeiras letras, e eu gosto de deixar registrado, porque é importante deixar as pessoas que estavam naquele momento registradas para que a sociedade e a história demonstre e conheça. Diga-se de passagem, nenhum era da administração pública, nenhum era dos órgãos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Nós éramos apenas fazedores de arte e de cultura do município, que queria que esse município pudesse ter guardado como história e memória um patrimônio chamado um órgão que hoje tem o nome de Secult, logo, consequentemente, a criação do Conselho, tá? E aí tinha lá, naquele primeiro momento, eu, Marcelo Mutacani, Mônica Homme, professora Daisy, saudoso e eterno professor Vinícius, depois chegou o nosso companheiro Dery Xavier, e também, por fim, chegou o nosso amigo Diego Kopke, que é historiador do município, vocês conhecem, e a maioria das pessoas aqui conhece, que nos assiste, nos ouve, que deu o pontapé inicial para a criação
desse órgão que é o Conselho de Cultura, que é o controle. E logo em seguida, logo depois do Conselho instituído e paralelo a isso, e foi criado aí as leis que solidifica tanto quanto a lei de tombamento, quanto a lei que trata do orçamento municipal, ainda faltando algumas, porque precisa colher a partir das conferências, dos seminários e dos fóruns, ainda escuta, porque já tem muito material, mas precisa escutar, porque já tem uns 8 a 10 anos que esse povo, nosso povo, não é escutado, para poder aí fechar o nosso chamado sistema de cultura, fazendo um link com o governo federal no que trata do conceito cultura e das suas garantias. Vale ressaltar que o município de Camaçari hoje, ele recebe a verba de transposição, que é a verba de fundo a fundo, que é o dinheiro passado do governo federal e passado ao governo do estado e logo subsequente passado ao governo do município. Esse é o fundo de cultura. Sobre ele delibera sobre esse orçamento todo, quem delibera é o Conselho, mas a nossa lei ela é um pouquinho mais extensiva e a nossa lei diz que o Conselho de Cultura ele delibera sobre a política cultural. Então, ele é consultivo, deliberativo, fiscalizador e orientador de toda a política cultural do município. São 2 orçamentos, o município tem um orçamento próprio, mas ele não cai no fundo, ele fica na fonte 00, e você tem a fonte 09, uma para custeio e outra para manutenção, mas essas fontes não se misturam, são 2 fontes, e o Conselho, por esse momento, ainda, que jovem está, ainda delibera apenas pelo orçamento do Fundo de Cultura. Mas a lei nos garante e nos dá a prerrogativa de gerir toda a política cultural do município. Ressalto que o Conselho não pega em 1 centavo. O Conselho não pega em dinheiro, o Conselho delibera sobre as políticas e, a partir dela, o município tem a obrigação e o dever de executar, porque é assim que diz a lei municipal, é assim que diz a lei orgânica do município, é assim que diz a lei do Estado da Cultura e é assim que diz a Constituição da República Federativa do Brasil, que o controle, quem dá, é a sociedade e é a partir dela que se constrói uma política. Luana. De bola. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Parafuso. O Gilson tá aqui participando com a gente, dando bom Vai ter festa, dia. né? Dizendo tamo junto, Edilson e Luana e Almi. Vocês aqui em Parafuso estão convidados para a festa do Paraíso no dia 7 de julho. Depois aí de São João e de São Pedro tem as comemorações do Paraíso e a gente vai sim, viu, Gilson? Mandar um abraço também para Cida Neves, que tá lá no Rio Grande do Norte, mas continua sempre ligada aqui com a gente. Deixa eu falar. Você tem alguma pergunta aí? Entrar aqui então agora num tema... Entre, meu amor. Lá no Castelo Quero Branco. fazer a pergunta de Juriti. Pergunta de Juriti eu Pronto, gosto. Eu agora gostei você da pergunta pergunta. do Juriti. Mas antes eu queria entrar aqui num assunto polêmico, né? Que tem a ver com cultura, tem a ver também com memória, né? Primeiro, qual a importância da memória para a cultura de um lugar, seja ele município, estado, país, né? Qual a importância dessa memória? E também queria saber do bispo, alguém que está aí no dia a dia envolvido com a cultura, com relação à derrubada desse prédio histórico aqui no centro do município. Demolição. Demolição. É a pergunta do Juriti então pergunta a gente tá, pro bispo no mesmo... o que ele achou dessa demolição do a prédio. gente tá no mesmo da cultura. tino, viu, Juriti? Você é de que localidade? É de município de Camaçari? Não. É de onde? Pojuca. De Pojuca. Você é, Dilson? Sou itabunense, De mas tô há 20 Itabunense. anos aqui. Você, Almir, é de Camaçari, né? Mas tem um lugarzinho em Camaçari que vira e mexe, você faz questão de retornar, faz questão de estar lá. Seja na casa de sua mãe, seja na casa dos seus avós, seja apenas naquela chácara antiga que poucas pessoas vai ao longo do tempo, mas pelo menos uma vez por ano faz questão de ir lá estar. Assim se dá você também com o seu interior. Sim. Você pelo menos 2 vezes por ano, quando pode, ou até mais vezes, você vai àquela localidade. E quando não vai, você tem a lembrança contínua e viva. E quando as coisas apertam, quando o bicho pega Saudade de verdade, danada. quando o bicho pega de verdade, que você tem problemas, aquele mais grave que é inerente do ser humano, aí você se apega justamente àquele cantinho, àquele lugar, aquela bonequinha velha de pano, aquele brinquedinho que você guarda com tanto amor e carinho, mesmo que ele não já exista mais de forma material, que você não consiga pegar.
mas ele lhe protege, lhe dá força para que você continue. Mesmo assim, é você, Edilson, de chegar no interior, de lembrar daquele fogo de lenha, que você é um pouquinho mais velho, de lembrar da casa de farinha, de lembrar de uma jaca que cai, e você vai lá e dá um tapazinho para tirar aquela névoa de mosquito que ali está, e ali mesmo você se lambuza, e é aquela coisa tão gostosa de sentir e de pegar, mas você não esquece desse momento. Nunca. Está respondido a pergunta para que serve a história? É para que nós consigamos lembrar do passado, estar no presente e poder caminhar ao futuro. Toda vez que a gente se pega num aperto, numa dor, ou em que quer que seja, você vai buscar um elemento do cútere ou da cultura para poder, a partir daí, você chegar a um novo momento e se dar um novo conceito. Mas você não perde de momento algum a história. Porque as pessoas viajam para ir para Roma, para ir ver o Coliseu, porque as pessoas viajam para ir ver as pirâmides, porque a história nos traz da pirâmide feudal a chegar aqui. Aqueles monumentos históricos que está lá, que foram feitos, ninguém sabe como, porque não se conta mais, era aquelas pedras gigantescas, que é maior do que uma sala dessa, cada bloco de pedra, e chegou naquele império, naquele negócio tão gigante, ou aquelas arquiteturas que existem dos reinados, aqueles prédios históricos dos museus, aqueles castelos onde foram colocados reis, que ali estiveram, ou a época colonial, onde os povos mais tradicional do ponto de vista da riqueza, não tradicional do ponto de vista de ser povo, eles tiveram a oportunidade de guardar aquele espaço, ou até mesmo da casa de farinha, ou até mesmo da feijoada, que é o resto da comida que os senhores não queriam e que os negros colocaram na mesa e fizeram da tradição que hoje que é a nossa tradicional feijoada, seja ela branca, preta, vermelha, amarela ou azul, mas ela é a feijoada que vem justamente de um conceito de um povo naqueles barracões, naquelas quitandas aonde eram chibateados os nossos povos, nossos ancestrais. Então, é desse ponto de vista que é a prevalência da cultura, que é o conceito da história, que é o conceito da memória e que consegue não só ter a parte artística, quando é extraído dessa a parte cômica ou até a parte serena para expor à sociedade, mas é esse conceito, como eu disse, de beber uma água na moringa, de beber uma água de cacimba ou de simplesmente sentar no final de tarde, numa cadeira ou numa rede na porta da casa e prosear com o vizinho. Esse é o conceito de cultura que eu acho que eu consigo transmitir ao outro e o outro consiga entender qual a importância tanto do bem material quanto do bem imaterial para o nosso processo e nossa consolidação na história. Já que você está falando sobre isso, Bispo, a gente viu que foi derrubado o prédio, né, num dia atípico, num domingo, enfim, e esse prédio poderia ter sido derrubado sem o aval, por exemplo, do Conselho de Cultura? Pronto. Porque até o momento não se sabe exatamente quem autorizou, né? Veio a informação de que a Defesa Civil condenou o prédio, mas a Defesa Civil disse que não autorizou essa derrubada. Que teriam sido engenheiros da prefeitura, não se sabe quem foram esses engenheiros, não se teve acesso a esse documento. Essa derrubada poderia ter acontecido da maneira como aconteceu e sem o aval e o conhecimento, né, do Conselho de Cultura? De antemão, o Conselho ele discute, eu quero dizer que, para mim, é um crime contra o patrimônio do município. Né? E nada pessoal com a secretária, nada pessoal com o prefeito, porque eu tenho um posicionamento político, as pessoas podem querer dar uma conotação política, e eu não quero dar, estou fazendo de tudo para não dar uma conotação política partidária em relação a esse assunto, porque depois da minha família, o principal respeito que eu tenho é com a cultura. Então eu não quero em nenhum momento politizar do ponto de vista partidário, mas quero dizer que é um crime deixar registrado, que é um crime o que foi feito, no meu olhar, e para com a cultura, e não crime penal de um ato de lesão ao outro, mas de um ato de lesão à memória, a um coletivo e de lesão à história a um estado-município chamado Camaçari, né? Concomitante com isso, em 2012, 2013, o município de Camaçari, ele propõe a retirada, a extração daquele prédio para fazer um ponto de ônibus, bom abrigo, ou alguma coisa lá apresentada, e eu me permita dizer o nome, porque é um funcionário do município de Carreira, apresentado pelo senhor Caribé, não era da responsabilidade dele o projeto, acredito eu, mas ele apresentou à sociedade, e apresentou ao órgão controlador da política de cultura, que foi o Conselho. Ana Lúcia era a secretária, que naquele momento que foi apresentada, ela também não comungou com aquilo que foi apresentado, pediu para que fosse feita uma outra. Ademar era o prefeito da cidade,
Demar Delgado, e depois, logo em seguida, ele também disse que não comungava com aquilo, com a extração daquela área, daquele prédio, e o Conselho, pelas suas reuniões, e num projeto, quando foi apresentado por fim no Alberto Martins, numa tarde de segunda-feira, o Conselho disse não a aquele projeto, não à extração daquele patrimônio. Está registrado nos anais que o Conselho da Cultura se colocou contra. Concomitante com isso, a Câmara de Vereadores fez uma matéria com a sociedade. E eu estou falando do órgão institucional. Fez uma matéria, ao qual eu dei uma entrevista, ao secretário na época que se apresentou como presidente do Conselho, ao qual ele era também presidente do Conselho, e também entrevistou parte da sociedade que ali estava naquele entorno, e as pessoas, todos que falaram na entrevista, se colocaram contrária à derrubada ou à demolição ou extração daquele prédio, conforme apresentaria aquele projeto anterior. Estou falando de 2013. Chega em 2016, 2017, volta a história de que iria se reconstruir, de que iria se restaurar, de que iria isso, de que iria aquilo. O Conselho, ao qual estava institucionalizado, pediu para que fosse demonstrado o projeto com as suas possíveis alterações, já que o Conselho e nem a sociedade e nem a Câmara de Vereadores, conforme a lei orgânica do município, não deliberou nada sobre esse assunto, porque é de forma concomitante o Conselho, a Câmara e o município legislar ou organizar a política da cultura. E apenas um ente de construção dessa política tomou a decisão de forma unilateral, e decidiu por fim a um patrimônio chamado, anteriormente, da Casa do Desembargador da família Montenegro, como está aqui nosso Almir, mas também que foi sede dos Correios, que for ali Câmara de Vereadores, que foi o palco da decisão para que Camaçari chegasse onde Camaçari está. Porque se aquela casa não tivesse existido, se aquelas pessoas não estivessem lá, nós hoje, o município de Camaçari não estaria aqui. Então é necessário que estivesse de pé aquele espaço, até que restaurado, mas estivesse de pé para que as pessoas pudessem não só visualizar um prédio novo ou uma plaquinha dizendo que eis aqui ou eis aqui a antiga ou o anterior prédio e agora você está num prédio novo. Não. Eis aqui o patrimônio que definiu que Camaçari é o que é hoje, porque ontem ele decidiu isso. Então, o município, pelo que eu tenho conhecimento, fez alteração no projeto de forma significativa, ao qual o Conselho, por várias vezes, pediu, requereu, e a Secretaria da Cultura não apresentou esse processo para a sociedade. Se está legítimo, e aí ficou o desafio para a Secretaria da Cultura, se é legítimo o ato que a administração fez, se tinha a anuência dos entes que devem legislar sobre a política de cultura, por que não fez um debate? Por que não pediu uma sessão especial? Por que não apresentou ao pleno do Conselho? Por que até esqueceu o Conselho e fez uma coletiva de imprensa, apresentou à sociedade? Por que marcou a coletiva de imprensa em um canto e o contrato foi assinado em outro? E não teve, né? Teve o contrato, sim. Não, o contrato teve, não teve a coletiva de imprensa que dispensou. E a própria comunicação interna da prefeitura comete atos diversos, tá? Para com a sociedade, dizendo que era no canto e dizendo que era no outro. E, por fim, que é extremamente colocado em xeque, e quem quiser diga o contrário, a administração pública trabalha ao domingo? Não. Exceto quando está fazendo atividade e evento. A empresa fora contratada para operar no domingo? Talvez sim, a partir do processo de iniciar da construção. Mas fazer uma demolição de um prédio em um domingo, chuvoso, 3 dias após ou 4 dias após que foi assinado um contrato que a sociedade não tem conhecimento, sobre um projeto que a sociedade não tem conhecimento, e aí faz a extração por completa do prédio, deixando apenas a placa no chão e a caixa d'água que lá está até hoje? Apenas isso? Isso é reconstruir a história? É isso, demolindo? Aí tem uma placa lá dizendo que é para construir a construção de um museu? Como eu destruo a história para construir uma própria história? Como eu vou guardar no museu aquilo que eu destruo? Não entendo, não tem coerência. E no domingo de manhã, chuvoso, sem ninguém no centro da cidade, onde a cidade no dia seguinte se toma com aquele prédio demolido,
e diga-se de passagem, o parecer que até então eu tomei conhecimento e não conheço o outro, e se tiver, já estou cobrando da administração pública que apresente, e vocês que são da imprensa, eu acho que já deve ter cutucado tanto isso, mas não encontrou nenhum outro laudo que dissesse que aquele prédio deveria ser extraído porque oferecia risco para a sociedade. Essa é a desculpa que a administração pública está usando. A desculpa que está usando, logo em seguida apresenta um projeto gigantesco de obras faraônicas, tá? Mas que não atende à preservação, não atende o que diz a lei orgânica do município, que é preservar a história e a memória, não condiz com o que diz a lei do Conselho e não condiz com o que diz a República Federativa do Brasil na guarda e salvaguarda do patrimônio e memória. Então, o município erra de forma significativa quando extrai um prédio tão importante para Camaçari, e alguns talvez não entendam por que isso, mas é importante para a história e para a memória do nosso município, aquele prédio. E Mesmo o município que se reconstrua, não é mais não o é mesmo. mais É um porque o que diz a memorial, né? lei, as prerrogativas diz que você tem que. Você pode até demolir uma parte ou outra que ofereça risco, mas preservar uma fachada, preservar uma lateral, preservar um espaço de forma significativa que não mude de forma total a característica do prédio. Não é um novo design que vai manter o prédio com a forma anterior, mas sim a forma anterior existente para a manutenção da nova construção. Então, o município erra de forma significativa, Luana e Edilson, quando faz a demolição e vai contrário ao que diz a lei do município, que é a 1017, qual o Conselho deve operar sobre isso, logo, consequentemente, a Câmara e também o Executivo. E, para além disso, já tinha 3 pedidos de tombamento, se não me falha a memória. Um pedido pela Câmara, a determinação do próprio Conselho e o pedido do Umuarama. Pede ao Conselho, à Secretaria da Cultura, na gestão anterior, que fizesse um estudo, pediu tombamento para que se faça um estudo sobre a manutenção daquele trio histórico que tem ali, que é a rede ferroviária, que é o Clube Social e Cultural de Camaçari. Eu gosto de dizer isso para não cair apenas na década de 80, como o cinema, mas ele é da década de 50, é o Clube Social e Cultural de Camaçari, que guardou um período cinema, e logo depois está ali, naquele prédio lateral abandonado, e também esse outro que teve a sua última reforma em 1967, né? E que manteve parte da sua arquitetura lá, guardada para que não justamente preservasse esse patrimônio que é do município. E a rede ferroviária federal, né, Estação Ferroviária Federal, que é essa e a de parafuso, tá? Mas nesse trio histórico aqui no centro da cidade, apenas que está ali é esse trio, e que o município não pode intervir de forma mais significativa, porque o município salvaguarda apenas o patrimônio, mas o patrimônio é de entidade federal e ele não pode fazer alteração sem a determinação deste órgão. Então, minha preocupação é justamente essa de, além de ter derrubado aquele, que venha a ser derrubado o outro prédio, que venha a ser colocado ao chão. Acredito eu que agora, pela polêmica que gerou, ele não consiga mais derrubar, mas podem aí operar na ideia de que aquele patrimônio possa oferecer risco à sociedade e, consequentemente, fazer a demolição, já que estão fazendo os bate-estaca ali na lateral. Mas vale também dizer que antes de pensar em derrubar, que antes de ter um laudo dizendo que pode colocar aquele outro também no chão, existem todas as outras técnicas que também o engenheiro pode aprovar e requalificar aquele espaço, escorando e dando a manutenção devida. Vale dizer, para não dizer que eu estou politizando, e aí eu gosto de ressaltar justamente isso, para não tornar a coisa partidária, a responsabilidade daquele bem chegar ao ponto que chegou. Estou falando do Clube Social e Cultural de Camaçari. Tão quanto o outro, é responsabilidade de todos os governos, de todas as gestões. Parte de 1990 e vai até 2019. É responsabilidade mútua para a preservação e a manutenção daquele prédio e para que ele pudesse salvaguardar a história do município. De todos, do governo do DEM, do governo do PT, do governo sem partido e do governo do DEM atualmente. Tá? Parabenizar o bispo aqui por não usar esse momento como algo político. A gente percebeu aqui que ele falou estritamente do lado cultural. Aos olhos humanos, o Cine Teatro estava mais para ser demolido do que uma situação pior. A situação muito pior. Na parte visível, precisa né? ver um laudo, né? Isso, é a questão do lado. Eu digo a olho nu, né? Que a gente não é engenheiro nem técnico para saber isso. Mas se você olha assim, num olhar assim, você já tem disso, a Secretaria da Cultura funcionou
com um órgão lá, até dezembro agora, o laudo que apresenta é o laudo da Defesa Civil, Eu e ele tive não, acesso a ele esse não laudo. apresenta um laudo e ele não tem a autonomia de fazer o laudo condenando a demolição, apenas ele protegeu a vida humana daquele e o patrimônio que ali estava, Isso. pedindo que tirasse dali, porque havia uma infiltração na laje, é isso que está Infiltração. descrito, e que poderia comprometer não só as pessoas, podendo até ter a eventual queda de algum pedaço do telhado ou da laje ou qualquer coisa do tipo, mas também por conta das infiltrações, e ali tinha o arquivo público. Então, todo o patrimônio do arquivo público, diga de passagem, Deveria que ser ficou ao comprometido. longo do tempo, tá, jogado no prédio lá do almoxarifado central, estavam ali, todo catalogado, todo organizado em pasta, e poderia sofrer algum dano. E, consequentemente, acertadamente, diga-se de passagem, a secretaria escuta a determinação do órgão, que é a Defesa Civil, em manter salvaguardado justamente por conta disso, retira aquele patrimônio dali e guarda em um outro local. Porém, ela desguarnecia e desprotege o patrimônio existente quando manda demolir. Estou fazendo aqui a ressalva de que acerta em um lado e erra no outro, para não dizer que eu estou fazendo politicagem. Estou falando da política de cultura. Olha, rapaz, muita gente aqui mandando aqui os parabéns aqui para o bispo, a galera aqui interagindo aqui. O Claudé Miranda mandando um abraço, dizendo... Grande produtor do município. Muito inteligente, gosto muito da cultura. Produtor do Terra Samba. Claudé Miranda. O Alex Freitas também tá aqui parabenizando. Grande aqui. design. Se é que eu tô acertando ele mesmo. ele Grande E o design. engraçado é que é todo mundo camaçariense, Pronto. né? Que vive a cidade, né? Esse fez teatro junto comigo. E ele fez uma postagem essa semana aí que eu parabenizo, porque ele fez a defesa do prédio e, consequentemente, ele falou da degradação desse processo político, ao que tira os munícipes ou aquele que aqui estão a possibilidade de desenvolver a sua arte, e, consequentemente, as pessoas vão embora de Camaçari. Um abraço ao nosso amigo João Selle, que não está no município de Camaçari. Um abraço ao nosso amigo e eterno professor Wilson Bezerra, que está na cidade vizinha, mas não faz mais política de Isso, cultura no município. Dias E d'Ávila. um abraço em Dias d'Ávila, e um abraço forte e bem caloroso ao nosso Elcio Maracanã, ou Elcio Campo, porque tem a cabeça grande, que está lá em Juazeiro da Bahia, foi embora de Camaçari justamente porque não conseguiu ter digamos que a resistência, já que já estão mais velhos do que eu, ter a resistência contínua de estar aqui para fazer essa luta. Mas vale a ressaltar que esses foram os guerreiros, junto com Alberto Martins, Silene Guedes, Humberto Magno e outros, o próprio Ivanildo, e outros que aqui estiveram, que horas não estão à luz dessa política um pouco mais apresentada à sociedade, mas tiveram a sua importância, como eu disse aqui, o Jailton Barreto e outros tiveram e têm a sua importância para salvaguardar essa memória, essa história, e não deixar de falar de um patrimônio que não é de Camaçari, mas está em Camaçari, e tem isso como seu patrimônio, o nosso eterno e vivente Buli, que entre uma prosa e outra, ele ressalta Camaçari para qualquer lugar do mundo que ele esteja. Olha, nos faltaria tempo para tanto assunto para o bispo da cultura aqui, viu? Nós já estouramos 20 minutos do nosso tempo, era até 10h30. A gente ainda falta falar ainda sobre TV Cultura, falta falar ainda sobre gestão municipal. Acho que uma outra pauta seria interessante com o bispo para a gente pular um pouquinho esse bate-papo aqui. O Lázaro está dizendo aqui que Camaçari é uma cidade que está vivendo sem cultura. Lázaro, o olhar da sociedade para isso. Espero que os olhares fiquem mais atentos, porque não dá para fazer gestão de cultura apenas para dentro da gestão. Eu só acredito numa gestão de cultura como fez o Lula, tá? Como fez o governador Wagner. Quando fez até o próprio Caetano, quando o Ivan esteve na Secretaria da Cultura, e logo em seguida a Demetrio esteve na Secretaria da Cultura. Escutar o povo. O povo pode acertar ou errar, mas é ele que decide o caminho que ele quer trilhar. Não tem o que discutir. Ou escuta o povo, ou vai continuamente errar. Faça o seminário, faça palestra, faça debate, faça o que quiser fazer, mas escute o povo. Não existe uma política dentro de quatro paredes ou aquilo que eu entendo que é melhor. Eu posso entender que é melhor, mas o melhor aquilo que eu entendo que é melhor, eu exponho à sociedade e coloco a ela a aprovação. E se ela
E se ela a aprovar, dando errado ou dando certo, foi ela quem decidiu, porque é ela quem tem a capacidade de dizer o que quer. E a gestão municipal, ela tem a capacidade de gerir o que o povo determina. E o povo é quem diz, porque diz o ditado popular, quando tiver qualquer contexto que tiver conflito entre partes, escute o povo. Quando tiver qualquer coisa para ser sanada a sua dúvida, escute o povo. Quando a democracia for colocada em xeque, escute o povo, porque o povo sabe o caminho que ele quer seguir. Mesmo que errado esteja, mas é a decisão dele para fazer com que o Estado, ora, momento, governo, faça aquilo que ele determinou e não de lá para cá, como na maioria das vezes é feito, onde 4 pessoas, 5 pessoas dentro de uma parede, dentro de 6 paredes, decidem o que quer fazer para aquele povo. E na maioria das vezes o povo fica entojado, como disse o nosso amigo aí, que Camaçari é uma cidade sem cultura. O que seria de nós se não fosse o Parafuso? O que seria de nós se não fosse Jacuípe? O que seria de nós se não fosse a Vila de Abrantes? O que seria de nós que não fosse a Monte Gordo? O que seria de nós se não fosse a Cordoaria? E o que seria de nós se não fosse os nossos artistas independentes? O que seria se não fosse o povo nesse processo que, ora, tanto resistiu, tanto resiste e tanto resistirá, mesmo que o governo não faça aquilo que ele quer. E não estou falando desse, estou falando de todos os governos, porque o governo só acerta quando discute com o seu povo o que quer. Não vai dar para responder todas as perguntas que vocês mandaram aqui, viu, Lulu? Estão perguntando sobre... Pergunte a Bispo, aperte ele, estratégia de Caetano, nome dos partidos, gestão municipal, avaliação. Não dá pra gente fazer isso Queria muito falar sobre o processo da política, mas vou me limitar a dizer, para não misturar as histórias, para não misturar a coisa, vou limitar a dizer que o partido, enquanto vice-presidente do partido, apenas isso, nesse trecho da pauta, dizer que o Partido dos Trabalhadores terá candidato a prefeito. Quem será, o partido irá por decidir. Tem vários nomes. Não, terá candidato a prefeito. Mas vai ter a eleição. Vai ter eleição do partido, vai ser agora em setembro até novembro. Tá? E de antemão já me coloco como presidente, já que você perguntou e não queria. Eu sou candidato a presidente do partido, tá? Mas só para dizer que o Partido dos Trabalhadores terá candidato a prefeito, ou candidata a prefeito. Tá? E aí é do sexo masculino ou feminino, o Partido dos Trabalhadores terá candidato a prefeito nesse município, está por decidir. Agora a carreira está aí e todos os nomes estão bem-vindos. Vamos marcar um outro dia, produção, pra gente bater esse papo. Tem que ser. Aí o pessoal tá dizendo assim, pô, Bispo tem conteúdo, aperta mais aí, mas o tempo já estourou, já tem 1 hora já de estourado. Já vai emendar aqui no almoço. Já vai emendar pro almoço. Saindo daqui, eu vou almoçar com vocês, não quero saber onde. E o pagamento hoje é de Almir. Lulu, vamos embora, né? Vamos, Edilson. Agora, só falar aqui de uma questão, porque a Odebrecht entrou em recuperação judicial, né? E aí o Juriti estava preocupado, perguntando qual é o futuro da Braskem, mas a Braskem e outras 5 empresas não fazem parte, viu, Juriti, desse pedido de recuperação. Eles estão fora, então aí a Braskem, obviamente, né, tá no bolo porque a crise vem para todo mundo, mas não tá nesse pedido de recuperação judicial. Mas a gente fala mais sobre isso amanhã, porque hoje, mais tarde, eu volto para falar sobre o esporte. Hoje tem rodada dupla, né? A Copa do Mundo Feminina, Brasil e Itália. E tem também seleção masculina pela Copa América jogando em Salvador, Brasil e Venezuela. E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Na tardezinha feminina e à noite o masculino. Bispo, Queria... muito bom, viu, a sua vinda aqui, maravilhosa, uma pauta muito boa, a questão cultural, mas a gente tem muita gente perguntando coisa aqui da política que não deu pra gente dialogar. Vamos marcar uma outra agenda aí com o nosso produtor. Queria agradecer a vocês, mas de antemão ressaltar que o Estado brasileiro, quando não vou criticar a Operação Lava Jato, não é a operação, mas sim o formato de alguns conteúdos que ela toma. Em todos os estados, países que nós conseguimos ver, as pessoas são condenadas. E no caso do Brasil,
as empresas foram condenadas, juntamente com as pessoas. É necessário fazer essa reflexão e separar que o CNPJ é diferente do CPF. E nós devemos sempre proteger a empresa, que é o patrimônio do Estado, mesmo que particular seja, e condenar apenas o indivíduo que comete o crime. No caso do Brasil, jogaram todo mundo numa vala só e, consequentemente, nós estamos sofrendo aí com o desemprego por conta de um ato feito deste formato. 13 milhões e 400 mil desempregados. É só essa reflexão para que as próximas operações consigam proteger as empresas e apenas condene quem for errado ou leve à condução de quem for errado os indivíduos e não o patrimônio que ele carrega com ele, que é justamente a empresa ou aquele que ele faz parte, que seja sócio. CNPJ é patrimônio, CPF é pessoal. Então leve o CPF, deixa o CNPJ. Deixa o CNPJ, é por isso que a gente está sofrendo. Parabéns, sua colocação sensacional. Agradecer a vocês, me colocar à disposição. Parabenizar aí os participantes e dizer que na minha vida pública, política e social, eu preservo em primeiro lugar a família, depois a cultura, logo em seguida o partido e os seus conceitos e a partir daí as outras coisas, para as pessoas não questionar a minha participação nesse processo e dizer que se eu ganhei alguma coisa nesse desenvolver da cultura, foi eu ter tirado do bolso para colocar, né? Porque o conselho é impedido de, justamente colocado por isso, é impedido de receber qualquer recurso, né? E de fazer projetos para a ele, dos conselheiros que no período estiver em mandato fazerem parte, e também nunca fiz parte de gestão alguma, do ponto de vista, não que isso seja certo ou errado, eu que optei dessa forma, tá? Mas não fiz parte de gestão nenhuma, nem do executivo e nem do legislativo, tá? Só para deixar salvaguardado, e os nossos companheiros, quando estavam lá naquela militância, que eu citei o nome anteriormente, esses também não tinham nenhum cargo público e fomos por embate com a gestão municipal para criar justamente o que existe hoje, que é a lei do conselho, a lei da Secretaria e a Secretaria da Cultura, a lei do Conselho e a lei do Fundo, que está instituída, e também a lei de tombamento, que eu esqueci de falar, que o município não cumpriu o que diz o artigo, se não me engano, 17 e o artigo 27. Uma vez que solicitado a avaliação de qualquer que seja o prédio, o município não pode fazer nenhuma alteração sobre aquele prédio que ora estiver sendo avaliado, a não ser que ele tenha um parecer técnico da própria coordenação de tombamento do município. Sem falar que, segundo o presidente do conselho, Tata Ricardo, ao qual eu conversei pessoalmente, disse que fez 2 pedidos, 3, não foi? 3 oficiais e um outro na última reunião e que eu reiterei. E não teve resposta. Então alguma coisa estava equivocado, porque o Conselho de Cultura não podia ficar aquém deste processo. Me queira bem, não lhe custa absolutamente nada o Conselho Municipal da Cultura de Camaçari, no artigo 2º, órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, deliberativo, orientador, objetiva institucionalizar a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, promovendo a participação destes na elaboração, na execução e na fiscalização da política cultural de Camaçari. O papel foi feito, mas infelizmente não foi respeitado e o Conselho de Cultura acabou ficando sem nenhuma resposta. Nós vamos embora, mas meio-dia tem mais news, segunda edição. Obrigado a todos vocês, os nossos telespectadores, pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho essa entrevista estará nas nossas redes sociais. Um beijo no coração.